Quero aqui convidar você para uma viagem no para dentro do sistema circulatório, para dentro do tecido sanguíneo. Tá? E como é que a gente vai fazer essa viagem? Como é que a gente vai entrar no sistema circulatório, no tecido sanguíneo? A gente vai chegar lá através desse veículo aqui, o microscópio. Tá? Então, se estiver interessado aí, ó, já vai tratando aí de dar um joinha no nosso canal aí, de compartilhar com os amigos, porque você vai ter o prazer e a honra de conhecer as células do sistema sanguíneo. Não é animação não, aqui é real mesmo, são células fixadas numa laminazinha aqui no microscópio. Essa aqui, ó, né, já corei e coloquei aqui na mesinha, prendi com a pinça, através da lente objetiva, que é essa daqui, e das oculares, a gente vai falar um pouquinho sobre essas células. Vem comigo para essa viagem. Então, os pontinhos roxos são o núcleo das células que possuem núcleo no tecido sanguíneo, que são, como eu já falei, os leucócitos. E os pontinhos rosados são as células que não possuem núcleo, que são as hemácias. Por que as hemácias não possuem núcleo? Porque a função básica da hemácia é carregar os gases, principalmente o oxigênio e o gás carbônico, pelo organismo. E as células de defesa, elas têm a função, obviamente, de defender o organismo. Elas precisam de uma central de comando, que é o núcleo, para poder defender o organismo. Essas células de defesa, elas têm uma comunicação leucocitária, né? São chamados leucócitos, são as células de defesa, eles se comunicam entre si. Aí nesse campo a gente observa muitos linfócitos. Os linfócitos são essas células que têm o núcleo central, que é rico em cromatina. E eles são... Os linfócitos são agranulócitos, ou seja, nem o núcleo nem o citoplasma apresenta grânulos, né? E eles têm uma comunicação intensa com os monócitos. São células que a gente não observa nesse campo aí, monócito. Tem muito leucócito do tipo linfócito nesse campo. E observo algumas também aí que são neutrófilos segmentados. Se eu puder, tá um pouquinho difícil aqui, eu vou puxar no zoom, mostrar a diferença entre as células de defesa, as categorias de células de defesa. Aí são os linfócitos. O núcleo deles toma quase que toda a célula, né? Restando só um citoplasma, pouquinha coisa de citoplasma. Tá? Eles são agranulócitos, né? Não dá para ver uma coisa granulosa, como se fosse um... E aí, deixa eu ver aqui, se eu devo correr o campo ou mexer com a câmera um pouquinho. Lá em cima, tá vendo? Tem umas células lá que são um pouco diferentes do núcleo. O núcleo que está em roxo, ele não toma a célula toda. Ele toma uma parte da célula, uma borda da célula, praticamente, que ele cai. Aquilo ali é um neutrófilo. O neutrófilo bastão se diferenciando em neutrófilo segmentado, porque essas células elas se diferenciam. Então, são bastante linfócitos nesse sangue. Pode estar aí com uma infecção viral e alguma coisa de neutrófilos, ou seja, talvez, né, tem que fazer uma contagem para saber se está dentro dos parâmetros. Só por esse campo não dá para saber, mas quando se tem acima do número padrão de linfócitos, chama linfocitose. E quando o número é acima do padrão para neutrófilos segmentados, a gente chama de neutrofilia. Tá?
o que clinicamente pode ser um indicativo de infecção bacteriana. Tenta correr o campo aqui. Mais linfócitos aí, a gente pode observar. As hemácias estão um pouco descoradas porque essa lâmina é um pouquinho velha. Eu coleciono lâminas de hematologia aqui em casa. Isso aí deve ter alguns anos que está guardado. Então, quando as hemácias ficam muito tempo guardadas, mesmo fixadas em lâmina para hematologia, elas grudam uma na outra, formando Rolex, né? E depois chega uma etapa que fica impossível saber o formatinho certo da hemácia. As hemácias, elas, mesmo fora do organismo, elas têm lá uma reação química de uma hemácia se atrair pela outra, né? Por causa da química lá, da teoria do octeto, lá da química mesmo. Oxigênio e ferro. Tá? Tem uma atração química. Aí já não é tanto com relação às funções do organismo, não. É a química mesmo dos minerais. Então a gente tem essas hemácias aí formando esses, como se fossem correntes, né, de um relógio, por isso chamam Rolex. Esse tipo de formato aí de aglomerado de hemácias. Aí tem mais 2 leucócitos. Tá? O roxo, já que eu estou falando de química, o núcleo da célula ele é corado em roxo porque o corante roxo, aí, o panótico, os corantes de hematologia, eles reagem com ácido corando em roxo. E reagem com o pH mais básico, que é o do citoplasma, corando em rosado. Por isso fica roxinho desse jeito. Lembrando que a escala de pH, né, o ácido é de 7 para baixo, é uma escala que vai até 14. Menos de 7 e quanto mais vai diminuindo é mais ácido. Mais que 7, quanto mais vai aumentando, é mais alcalino ou mais básico. E olha aí, ó, neutrófilos segmentados. Tem um bem no meio do campo aqui, né? Tem outros um pouco ali para cima. Um campo rico em neutrófilos segmentados. Tem sujeira também, isso que você vê em marrom aí é sujeira, tá? E olha, mais neutrófilo segmentado, né, que é indicativo aí de possível infecção bacteriana. Tem um linfócito. Esse sangue aí, você deve estar pensando, a pessoa está bem ferrada, né? Porque ela teve uma virose aí, devido ao número de linfócitos. E está tendo aí infecção oportunista, aí, uma infecção secundária. Bom, gente, então depois dessa viagem aí microscópica até as células do tecido sanguíneo, a gente vai para uma questão de prova, né? Essa questão, ela diz o seguinte: tá escaneado, então está um pouquinho borrado, porque o scanner borrou um pouco. Copiei do scanner e colei aí no arquivo de Word. Então eu vou ler, né? A tabela a seguir apresenta resultado de exame de sangue de 3 pacientes adultos do sexo masculino e também os valores considerados como padrão para indivíduos clinicamente sadios. Aí você tem aí, olha, a tabelinha, o paciente 1, eritrócitos, que são as hemácias. O número de eritrócitos por milímetro cúbico são 7.500.000. Eritrócitos são aquelas células que você viu rosadinha lá, sem núcleo,
na microscopia que eu mostrei para vocês agora há pouco. E esse paciente 1, ele tem o número de leucócitos deles, que são as células com núcleo corado em roxo, ele tem aí 500 por milímetro cúbico de sangue. E as plaquetas? As plaquetas ele tem 250 mil por milímetro cúbico. Já o paciente 2, ele tem 5 milhões e 100 mil eritrócitos e 6.100 leucócitos. Ele também tem 160 mil plaquetas por milímetro cúbico. O paciente 3, ele tem 2 milhões e 200 mil eritrócitos por milímetro cúbico. Ele tem 5 mil leucócitos por milímetro cúbico e 50 mil plaquetas por milímetro cúbico. E aí você tem um padrão. O padrão, ele varia, né, de 4 milhões e 600 mil a 6 milhões e 200 mil para eritrócitos. Quem é que está dentro do padrão aí? Quem está dentro do padrão é o paciente 2 e o paciente 2, que ele tem 5.100. O paciente 1, ele está com 7.500 de eritrócitos. Ele está acima do padrão, né? Ele tem muito mais glóbulos vermelhos do que o esperado. Isso vai fazer mal para ele? Nem tanto, ele está tendo oxigenação do organismo dele, né? E o paciente 3, ele está abaixo do padrão. O paciente 3, ele possivelmente está aí com um problema de oxigenação do sangue. Ele pode estar com anemia, está com uma perda de energia, né? Ele está com 2.200 2 milhões e 200 mil. Tá? Então está bem abaixo. O mínimo é 4 milhões e 600 mil. E o leucócito, lá o paciente 1, ele tem 500 de leucócitos. Está baixo o leucócito dele, porque o mínimo para leucócitos aí é 4.300 e o máximo 10 mil. Né? Ele tá com esse paciente, então ele está com uma alta de eritrócito e uma baixa de leucócitos. E o paciente 2, ele está dentro dos parâmetros de referência. Tá? Ele está com 6.100 e o índice vai de 4.300 a 10 mil. Com relação às plaquetas, ele está com 160 mil de plaquetas. Ele está dentro também. O mínimo é 150 mil e o máximo de 500 mil. O paciente 3, ele está com 2 milhões e 200 mil de eritrócitos. Está dentro dos padrões de referência para eritrócitos? Não, ele está abaixo, né? Porque o mínimo é de 4 milhões e 600 mil. Ele está abaixo com relação aos eritrócitos. Tá? E com relação aos leucócitos, ele está com 4.300. Está com 4.300, ele está com 5 mil. O mínimo é de 4.300, né? E o máximo de 10 mil. Ele está dentro com relação aos leucócitos, células de defesa. E com relação às plaquetas, que são os corpúsculos de coágulo sanguíneo, ele está com 50 mil. O mínimo é de 150 mil e o máximo de 500 mil. E aí a gente vai continuar lendo a questão para a gente saber o que ela está nos pedindo aí. Deve estar ocorrendo dificuldades na coagulação do sangue, no transporte de O2 e na defesa imunológica, respectivamente, nos pacientes. Olha, a gente vai marcar aqui. Dificuldades na coagulação do sangue. E a gente tem que vir nas plaquetas, que são corpúsculos de coágulo, né? Não chegam a ser células, elas são estruturas de coágulo sanguíneo. Quando tem a plaqueta baixa, está tendo um problema de coágulo. A plaqueta, o mínimo aqui é de 150 mil. Quem tem menos de 150 mil aqui é o paciente 3. Ele tem 50 mil apenas. Os outros, olha,
160 mil, 260 mil. O paciente 3 ele está com um problema de coágulo, que é o que pede aqui na proposta. No transporte de oxigênio, vamos ver se o paciente 3 ele tem problema no transporte de oxigênio. Eritrócito, que é a hemácia, né? É um outro nome técnico que tem a hemácia, que também tem um nome um pouquinho mais simples para entender, que é o glóbulo vermelho, que carrega o oxigênio. Está tendo um problema no transporte de oxigênio, ele está com uma contagem aí de eritrócitos de 2 milhões e 200 mil, quando o mínimo é de 4 milhões e 600 mil. Ele também está com problema no transporte de oxigênio, possivelmente é o paciente 3. E na defesa imunológica? A defesa imunológica do paciente 3 também, olha aqui, ele está com 5 mil de leucócitos, que são as células de defesa, por milímetro cúbico. E o mínimo esperado era aqui de 4.300. Ele está com... ele está dentro, ele está com 5 mil. Aí vamos ver quem está abaixo com relação aos leucócitos, células de defesa. Quem está com essas células de defesa baixa é o paciente 2 aqui, ó, ele tem 500 de leucócitos, quando o mínimo esperado era 4.300, tá? Então o paciente 3, ele tem problema de coágulo do sangue e ele tem um problema também de oxigenação. E o paciente 1, ele tem um problema aí de imunidade, né, com relação à defesa imunológica. Já o paciente 2, olha aqui, ele está dentro com relação aos eritrócitos, está dentro com relação aos leucócitos e está dentro com relação às plaquetas. O paciente 2 é um paciente que não se enquadra em nenhum desses. Então a gente vem aqui nas assertivas que estão ao lado. Está um pouquinho borrado aqui, vou tentar traduzir para você que está vendo aí, tá? Aqui, olha, você veria a opção paciente 1 e paciente 3, ou paciente 3 e paciente 1, respectivamente. A gente tem que ir respectivamente aqui, ó, coágulo do sangue, transporte de O2, é o paciente 3 e o paciente 1, né? E aí você tem aqui, olha, tem 3, 1 e 1, né? Na verdade é o 3, 3, 3, 3 e 1. Essa daqui, olha, ó, A, B, C, D, E. Não dá para ver direito que borrou um pouquinho na hora que foi escanear. Então a resposta é a E, essa daqui, ó. 3, que é o que? O coágulo do sangue, o paciente 3. Tá aqui com plaquetas baixas. E aí depois vem o transporte de O2. O paciente 3, ele também está aqui, ó, com o problema no transporte de oxigênio. Está baixo aqui também, os eritrócitos dele. E o paciente 1, que aí, ó, é 3, 3, 1. O paciente 1 é o que está com problema na imunidade aqui em cima. Deixa eu baixar um pouquinho que é para você ver aí, ó. Entendeu? Então, 3, 3, 1. Resposta E.